No princípio, o mais famoso bairro oriental do Brasil não se chamava Liberdade, e tampouco era casa de imigrantes japoneses, coreanos e chineses. No século XVI, por exemplo, perto de onde hoje fica a igreja da Santa Cruz dos Enforcados, havia uma capela de mesmo nome e um cemitério. O pelourinho local em que eram torturados os escravos também ficava por ali, e a região durante muito tempo levou o nome do Campo da Força e teve justamente essa função até 1870, quando foi extinta a pena de morte por enforcamento. O espaço seria então convertido em praça ou Largo da Liberdade. Havia uma capela de mesmo nome e um cemitério. O pelourinho local em que eram torturados os escravos também ficava por ali, e a região durante muito tempo levou o nome do Campo da Força e teve justamente essa função até 1870, quando foi extinta a pena de morte por enforcamento. O espaço seria então convertido em praça ou Largo da Liberdade. No século XVII, havia naquelas terras, a meio caminho entre centro e então o município Santo Amaro, chácaras de perfil rural e cultivos de chá. Com o tempo vieram os loteamentos e foram rasgadas as avenidas Liberdade e Rua Vergueiro e fundos da Distrito Sul e Norte da Sé. O Sul, por sua vez, ganharia o nome de Liberdade em 1905. Só no começo dos anos 1900, a imigração oriental se consolidou na região. Nos séculos XVI, XVII e XVIII, a Praça da Liberdade era conhecida como Campo da Força. Ficavam na região, ainda, o Pelourinho, um dos primeiros cemitérios da cidade, os Aflitos, outro cemitério, que não existe mais. Em 1833, como parte do Distrito da Sé, a região recebe o nome de Distrito Sul da Sé. Perto da virada do século, o bairro passa a ganhar contornos mais urbanos, ruas e novos imóveis. A morte por enforcamento no Brasil é abolida em 1870 e o Campo da Forca passa a se chamar Largo da Liberdade. Os trilhos do bonde fazem a conexão do centro com Santo Amaro, e a Rua Domingos de Moraes deriva desse caminho. Os habitantes do bairro eram, em sua maioria, imigrantes, europeus, sobretudo os italianos e portugueses. Em 1905, é criado, no lugar do Distrito Sul da Sé, o Distrito da Liberdade. Em 1908, chegam os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, quando ancorou no porto de Santos o navio Kasato Maru. Na década de 20, os japoneses viviam e trabalhavam na Conde Sarzeddas. Vieram outros navios ao longo dos anos e a essa altura Tabatinguetara, Conde e adjacências já eram habitados em sua maioria pelos orientais. No dia 5 de julho, estourou a Revolução de 1924. Segundo o capítulo Tenentismo, que pretendia derrubar o governo da República. A cidade era estratégica e tinha a melhor rede ferroviária. A artilharia dos federais, em defesa do governo, pautou boa parte do combate. Eles bombardearam os rebeldes, destruindo casas e matando civis. A Liberdade, onde havia linhas de defesa dos revoltos, foi uma das vítimas, bem como a Aclimação e a Vila Mariana. Em 1930 e 1940, a Avenida Liberdade foi alargada e a verticalização despontou em suas margens. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 13 navios brasileiros já haviam sido atingidos e perdidos. Morreram quase 200 pessoas. Patrulhas policiais vasculharam a liberdade e a vida da colônia japonesa. Eles entravam nas casas em grupos à procura de armas ou indícios de ligações dos moradores com o governo japonês. E de 1950 até 1970, o subdistrito da Liberdade era um dos mais populosos da cidade, com 16.720 habitantes. A imigração japonesa se consolidava e sua cultura ganhava força em festas e na paisagem do bairro. Muitos coreanos e chineses também se mudaram para a Liberdade. Chegaram as típicas lanternas Suzuranto. O bairro oriental, que reúne suas praças decoradas, simulando uma cidade japonesa, surge oficialmente em 1974. No ano seguinte, são inauguradas as estações Liberdade e São Joaquim do metrô. E de 1950 até 1970, o subdistrito da Liberdade era um dos mais populosos da cidade, com 16.720 habitantes. A imigração japonesa se consolidava e sua cultura ganhava força em festas e na paisagem do bairro. Muitos coreanos e chineses também se mudaram para a Liberdade. Chegaram as típicas lanternas Suzuranto.
O bairro oriental, que reúne suas praças decoradas, simulando uma cidade japonesa, surge oficialmente em 1974. No ano seguinte, são inauguradas as estações Liberdade e São Joaquim do metrô. Os tipos de comércio na Liberdade. Importações de bens de consumo vindo de vários países asiáticos, eletrodomésticos, lojas de culinária, restaurantes orientais, mini supermercados, lojas de roupa, serviços como reparo de máquinas, massagem, feiras de perecíveis e outras trinquetas, show de K-pop e outros eventos da cultura dos moradores. O uso do Espaço da Liberdade. O Espaço da Liberdade é muito usado para o comércio, pois muitas pessoas que moram na Liberdade têm uma cultura asiática. Então elas vendem coisas que não são muito comuns no resto da cidade, como comida, objetos religiosos, peças de roupas, etc. Isso acaba atraindo muitas pessoas. O espaço também é usado para moradia, já que a Liberdade foi criada para que os estrangeiros asiáticos que não soubessem falar português pudessem viver em um local mais parecido com o seu país de origem, onde eles conseguem se entender. Além disso, existem muitas festas asiáticas que acontecem no local. Os investimentos feitos no bairro da Liberdade são principalmente na área de comércio, como culinária. Além dos investimentos na área de culinária, investimentos no transporte público e eventos, como os shows e a Feira da Liberdade. Os frequentadores do bairro da Liberdade são principalmente japoneses, coreanos, chineses e outros asiáticos, além deles, negros, turistas e trabalhadores do local. Acessibilidade ao bairro da Liberdade. É possível acessar o local a partir de vários meios de transporte, como de metrô, ônibus, carro, bicicleta e até mesmo andando. O local contém muitas formas de ser acessado, e isso é um dos motivos que muitas pessoas da cidade de São Paulo visitam o local. A Estação Liberdade no metrô, localizada no centro de São Paulo, no dia 24 de julho, passam a contar com a palavra Japão no nome. Após um decreto do governador Márcio França, do PSB, esse atributo foi uma comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, e o status do bairro como reduto da maior colônia nipônica fora do Japão. Essa situação gerou alvoroço em mídias sociais. Por exemplo, no Facebook foi feita uma mensagem pelo advogado Renato Igarashi que contesta a mudança e levanta questões sobre a memória, patrimônio, identidade e raça, embutidos no nome dado ao local. A primeira crítica que é feita é que o tributo à imigração japonesa ignora o fato de que o bairro concentra hoje também chineses, coreanos, imigrantes de outros países asiáticos e seus descendentes, e que isso exclui a diversidade de... Na chinesa, você encontra aqui uma boa variação, assim, né? Variedade, né? E você conhece alguma festa que tem aqui no lugar? Tem uma conhecida que é o Matsuri, que é a tradicional japonesa aqui. E tem não é bem festa, mas assim, de final de semana tem a feirinha. Então o pessoal considera meio que uma festa assim, mas tem todo final de semana aqui a feirinha, que aí tem várias barracas de comida, tem venda de camiseta, acessórios e várias coisas assim, né? Então, na verdade, assim, diretamente pra mim não faz tanta diferença. Liberdade, Japão, só Liberdade. Eu acho que assim, influencia um pouquinho muito na história, né? Do bairro. Tudo bem, o bairro foi, hoje é um ícone da cultura japonesa, dizemos assim, né? Apesar do bairro não ter muitos japoneses, mas diretamente pra mim não influencia nada, mas acho que pra história acho muito legal, porque eu não sei se vocês conhecem a história do bairro, né? Sim. Então eu acho que quebra um pouco, tira um pouco da memória do bairro. Enfim, mas influenciar diretamente não muda em nada. Um ponto é legal, justamente pelo fato de ser hoje o bairro oriental, tá? Mas acho que quebra um pouco a história real do que é a região, né? O que foi aqui, a parte principalmente Praça da Liberdade, ao redor da Praça da Liberdade. Acho que assim, difere um pouquinho a história, mas o conflito direto assim mesmo, mas eu não concordo muito, assim, muito pela história mesmo. É isso.